Tá, eu acho que agora foi. Bom, pessoal, a ideia desse vídeo é dar um panorama geral de como funciona o uso da vírgula no português, mas além disso também conseguir ler esse texto junto com vocês e explicar cada uma dessas vírgulas que tem aqui. Então, provavelmente esse vídeo vai ter 2 horas ou um pouco mais, tá? Mas antes de começar, eu queria, deixa eu colocar aqui para desenhar, certo? Que é explicar a vocês um conceito base que a gente vai usar para falar aqui sobre o uso da vírgula, tá? A partir de agora, eu vou marcar em três coresinhas diferentes. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo o amarelo, né? Vou fazer o amarelo, o verde e o azul. Isso daqui vai me ajudar a diferenciar alguns termos da frase do português que são importantes de vocês entenderem. O primeiro deles, e o principal, assim, a gente vai dizer que é o verbo, tá? Tá, eu preciso de uma cor a mais, só um momentinho. Seu rosa. Tá, são essas quatro primeiras cores aqui. Por quê? Porque na estruturação da frase, nós temos basicamente quatro termos. São vários especificamente, mas dá para resumir em quatro e vocês não precisam saber dos outros. Esses são os necessários para que vocês aprendam a entender um texto, a estrutura por trás, tá? E o principal é o verbo. Então, na estrutura da frase, uma oração, o centro dela é um verbo. Então, a oração pode faltar tudo, mas se tiver um verbo, é uma oração, entende? Por exemplo, choveu. É uma frase que se basta. Além do verbo, o verbo seleciona alguns argumentos, como a gente chama. São termos que alguns verbos pedem para que a frase tenha sentido. Então, um desses termos é o sujeito, o outro termo é o complemento. Eu vou chamar aqui tudo de complemento, tá? Porque, na verdade, a gente tem o objeto direto, aí tem um objeto indireto, tem um predicativo, tá? Então, são vários termos, mas aqui eu quero que vocês deixem esses dois para lá, esses três para lá. Vamos focar só na ideia de complemento, ok? Então, esses dois termos eles podem aparecer. Uma coisa importante de notar, apesar de eles serem argumentos, tem verbos que não pedem sujeito. Por exemplo, caramba, me sumiu da memória agora. Ah, tá, o verbo haver. Por exemplo, há um menino na sala. Há um menino na sala. Esse um menino aqui, ó, ele não é um sujeito, é um complemento, porque esse verbo não pede sujeito, tá? É um verbo chamado de impessoal. E o complemento também ele pode, depende do verbo, ele pode ter ou não. Por exemplo, quando você diz João saiu, você não precisa colocar mais nada aqui após o verbo, entendeu? O verbo já se basta por si só, ok? Uh, E além desses dois termos, desses, que são os argumentos, tem um verbo dos argumentos, tem outro termo que ele é, apesar de ser dispensável, ele é absurdamente importante para a construção da especificidade da frase, tá? Porque ele adiciona elementos que, embora sejam descartáveis para a estruturação da frase em si, do sentido básico dela, são elementos importantes textualmente porque ele está acrescentando detalhes, e detalhes importam quando você está escrevendo alguma coisa. São os adjuntos. O adjunto é um termo que está lá na frase, ele adiciona algum elemento a mais, mas ele pode ser removido. Pode ser removido. E uma coisa muito interessante é que o adjunto ele tem uma capacidade de se mover pela frase muito grande, especialmente quando são adjuntos adverbiais. Você pode movê-lo para diversos locais da frase, ao contrário de sujeito e complemento, que são mais fixos no português, tá? Mas assim, essas são as quatro noções que eu quero que vocês saibam. Por exemplo, eu não dei o exemplo, né? Aqui. Então, adjunto, por exemplo, eu comi um bolo ontem. Esse ontem aqui, ó, dá uma ideia de tempo. Poderia ser removido e estava tudo tranquilo.
ele é um adjunto adverbial, ele se liga ao verbo comer. Ele diz quando você comeu. Outro adjunto aqui é o um, que está se ligando a bolo. Ah, peraí. Tá. Eu comi um bolo ontem. Então, esse ontem aqui é um adjunto adverbial, tá? Ele se liga ao verbo comer. E aí, ele dá uma ideia de tempo. Quando você comeu. Mas o um aqui também, ó, esse um ligado a bolo, ele dá uma ideia de indefinitude, é um artigo indefinido. Ele poderia ser removido também e a frase ainda teria sentido. Eu comi bolo. Tá? Esses são os três termos essenciais. Aqui a gente tem o sujeito, aqui a gente tem o verbo, aqui a gente tem o complemento. Quando a gente for analisar as frases, nós vamos notar que nós vamos ter que analisá-las sempre a partir do verbo. Então, nós vamos primeiro procurar o verbo, que é aquela palavra que indica uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. E a partir desse verbo, nós vamos elencar quais são os seus argumentos. E o que sobrar é adjunto. Basicamente é assim que a gente vai fazer. Tá? Sujeito, a gente vai chamar de S. Verbo de ver, complemento de ser, adjunto de A. Então, lembrem desse termo aqui, SVCA, que é o que a gente vai utilizar. Quando a gente coloca nesse modelo aqui, esse é um modelo padrão do português, SVCA. Mas, quando você move essas coisas de local, às vezes você pode mover algumas coisas de local, quando você move, você está deslocando elementos da frase de sua posição mais comum. Esse deslocamento, em geral, é virgulado, ou seja, muitos usos da vírgula estão relacionados a termos que estão deslocados de suas posições mais adequadas, principalmente adjuntos. Então, quando eu coloco um adjunto para ficar assim, SAVC, o adjunto geralmente é virgulado antes e depois. Mais ou menos aqui assim, ó. É assim que a gente coloca. Ok, então deslocar elementos de posição geralmente leva à virgulação. Porém, isso depende muito do tamanho. Advérbios que são formados de uma palavra só, eles não interferem tanto na estruturação, eles não prejudicam tanto o entendimento da frase. Mas quando o advérbio é maior, duas, três, quatro palavras, para formar o adjunto, perdão, advérbio não, adjunto, para formar adjunto, geralmente ele é virgulado, tá? Então, esse é o primeiro grande ponto sobre o uso da vírgula. É que elementos que são deslocados de sua posição são virgulados, tá? Perdão. Outro uso da vírgula muito comum é a separação de termos explicativos. Termos explicativos, em geral, são adjuntos também, tá? E aí, o que é que acontece? Esses termos, eles acrescentam informação à frase, mas é uma informação que ela já está contida na essência do termo que está sendo explicado. Então, elas poderiam ser descartadas, mas estão ali para adicionar uma informação a mais. Ok? E colocar esses termos explicativos, eles isso faz com que eles sejam virgulados, justamente porque eles colocam elementos que não são da estruturação adequada da estruturação canônica da frase. Esse é o segundo caso, em geral, onde nós vamos utilizar a vírgula. O terceiro é a separação de termos com a mesma função sintática. Então, digamos, meu Deus, digamos, deixa eu ver se eu, pronto, tirei. Digamos que a gente esteja com a frase do tipo, eu comprei carro, moto e casa. Carros, motos e casas. Quando você diz isso, esses termos aqui, ó, vamos lá, vamos fazer aquele exercício que eu disse. Primeiro olhar o verbo, que é comprei, que é assim de comprar alguma coisa. O sujeito, que é eu, que fui eu que comprei. E o complemento qual é? Carros, motos e casas. Vejam que aqui a gente tem o mesmo termo, aparecendo várias vezes,
E esses termos, eles têm mais ou menos a mesma função. É o que você comprou, está sendo coordenado, como a gente chama. E aí vocês veem que tem uma vírgula aqui, ó. Essa vírgula aqui é justamente para separar um termo que tem a mesma função sintática. Ou seja, quando você está empilhando, por exemplo, lista de compras, não sei se vocês já perceberam, o que você comprou no mercado? Banana, comprei maçã, comprei pera, então veja que você está sempre coordenando vários termos que estão na mesma posição assim, hierárquica, e isso é virgulado, tá? Justamente por conta de que eles estão na mesma posição, é como se eles todos fizessem parte de um grande bloco, assim, que a gente vai colocar como sendo um desses daqui. Então, por exemplo, podem ter vários sujeitos aqui, ó. Então, pode ter Maria, Pedro, João e Marcos. Então, a gente teria vírgula, vírgula e um i aqui, né? Então, é Maria, Pedro, João e Marcos compraram um carro. Então, são vários sujeitos. E aí a gente vírgula, tá? Esses são os três casos básicos. Há outros exemplos mais específicos, mas nós vamos ver que eles mais ou menos se encaixam nessas três regrinhas básicas sobre o uso da vírgula, tá? Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui no texto, tá? É um texto bem engraçado. E agora que eu tô no Rio, né, eu tô sabendo como é mais ou menos essa bagaceira tudo que acontece aqui. E aí, o texto é: o que está acontecendo agora é um desequilíbrio da cena criminal no Rio, diz pesquisador. Então, é um texto sobre o Rio de Janeiro, principalmente por conta desses problemas que estão acontecendo na última vez. Agora, vamos dar uma olhada aqui em uma coisa interessante, tá? Né? Nós vemos que o sujeito é amarelo, né? Ó, o sujeito é amarelo. Então, o que a gente tem aqui, prestem atenção, é qual é o verbo central aqui? É o verbo diz. Vamos começar por ele, né? É o verbo diz. Aqui, o verbo diz, né? Quem foi que diz? Quem é que diz? É o pesquisador. Então, vejam que o sujeito está... deixa eu aumentar o tamanho desse negócio aqui. Pronto, agora sim. O pesquisador diz. O pesquisador diz alguma coisa. Nesse caso aqui, a gente tem o que o pesquisador disse. Só que o que o pesquisador disse, não está dentro da estrutura da frase comum. Então, a frase adequada, assim, para ser o complemento certinho do que o pesquisador disse, porque se tem sujeito, verbo, complemento, né? Vou pegar aqui. Tem um sujeito, tem um verbo, aí falta o complemento, que tecnicamente seria isso daqui. Porém, isso daqui está deslocado da frase, exigindo até que tenha uma vírgula aqui, que é porque ele está separando um termo que é explicativo praticamente. Não é explicativo, mas ele funciona mais ou menos como um aposto. Porque é tipo, deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo aqui que eu sou ruim. Pesquisador diz. E aí dois pontos, e aí ele diz alguma coisa, tá? Esse termo aqui é praticamente um aposto, e aí por ele estar deslocado inicialmente, para separar para deixar a estruturação da frase mais adequada, utiliza-se uma vírgula, ok? Que funciona mais ou menos como esses dois pontos que eu coloquei no exemplo abaixo, caso a frase tivesse uma ordem mais direta. Esse tipo de estrutura é comum quando você está fazendo citação de alguém que diz alguma coisa e você quer colocar quem foi que falou. Então, por exemplo, segundo Marcos, o rio está tenebroso. Então, veja, o rio está tenebroso segundo Marcos. Você poderia virgular aí para indicar essa incursão autoral, dizer quem foi que está falando, ok? É comum esse tipo de citação. Mas vamos começar então. Bruno Paes Manso diz que ataques de grupos armados na última segunda-feira reforçam a fragilidade do estado do Rio de Janeiro. Um local maravilhoso, né? A cidade do Rio de Janeiro viveu um dos dias mais violentos da sua história recente na última segunda-feira, 23. Ok. Primeira vírgula a gente está vendo aqui, né? Olhem aqui a vírgula. Vejam que essa vírgula está separada do resto da oração.
Mas ela é meio que um termo explicativo. Veja, ela está explicando alguma coisa. E que termo ela está explicando, basicamente? Ela está explicando segunda-feira aqui. Esse termo segunda-feira, ele diz o dia da semana. E aí esse termo aqui, ele explica que dia é, tá? Então, é um termo explicativo, por isso que a gente botou a vírgula. Vocês veem que ele nem faz parte praticamente da oração, porque a oração é: a cidade do Rio de Janeiro viveu um dos dias mais violentos da sua história recente na última segunda-feira. A frase tá ok. Esse 23 aí só quer dizer que é a segunda-feira é o dia da semana e 23 é o dia do mês. Não lembro quando foi, mas foi esse mês aqui de outubro, eu acho, que eu peguei essa notícia recentemente. Bom, a morte de Mateus da Silva Rezende, o Teteu, sobrinho e braço direito do chefe da maior milícia do Rio, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, em um confronto com policiais, desencadeou uma série de ataques pela zona oeste na cidade, ordenados pelo grupo paramilitar que comanda a região. Cara, tem muita vírgula aí. Mas vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. Quando a gente vamos olhar primeiro claramente para isso, tá, eu esqueci de falar. A unidade que vai de uma letra maiúscula até um ponto é chamada de período, tá? Então vou falar muito período aqui, mas por exemplo, ele é daqui de a morte, no início, aqui ó, a morte, até região aqui. Por quê? Porque é de uma letra maiúscula até um ponto. É um período, basicamente. Então vamos lá. Primeiro a gente vai procurar o verbo. Então a morte de Mateus de Silva desencadeou. É o verbo. Tem ordenados aqui também, que é outro verbo, mas é um assunto de oração subordinada, então eu estou deixando isso para outro vídeo do futuro. Que é uma, e tem um comando aqui também, que também é outro verbo de oração subordinada. Mas a gente vai tratar tudo como um adjunto, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Então vamos olhar para o desencadeou, que é o verbo principal da oração principal. O que é que desencadeou? Vamos ver o sujeito agora. A morte de Mateus. Tanana. Então, isso tudo aqui, a morte de Mateus da Silva Rezende desencadeou o quê? Vamos lá. Desencadeou uma série de ataques, tá? É uma série. Tecnicamente, o núcleo seria série, tá? Porque é o núcleo, mas assim, ao redor dele, os termos que estão relacionados a ele acabam entrando na noção geral de complemento, tá? Mas dentro do complemento tem mais alguns adjuntos, porque é meio que um universozinho dentro de cada função sintática. Esse pela Zona Oeste, na cidade, é um adjunto de local. Então está indicando a localidade em que os ataques ocorreram. E aí, esses ataques, aqui a gente tem outro adjunto, foram ordenados pelo grupo paramilitar. É um adjunto. E esse que comanda a região é um adjunto que está relacionado está especificando o grupo paramilitar, tá? Mas aqui vocês veem que é tudo adjunto, na verdade a frase mais simples seria: morte desencadeou série, entende? Tecnicamente seria série de ataques, porque de ataques aqui é um complemento nominal. Então, morte desencadeou série de ataques. Ok? Então, vocês veem que há muitos outros termos aqui. Só que, se a gente olhar para aquele modelo que nós estamos abordando, é SVCA. Nós vemos que realmente é um sujeito ali, tá certinho. Depois vem o verbo, depois o complemento e depois o adjunto. Vejam que entre o complemento e o adjunto aqui, ó, não tem vírgula. Justamente por aquilo que eu comentei com vocês. Está na ordem mais comum da frase. A vírgula aqui é dispensável, não precisaria. Na verdade, eu acho que até ficaria estranho ter vírgula aqui. Mas enfim, mas vocês veem que tem vírgula aqui, tem vírgula aqui, tem vírgula aqui, tem vírgula aqui, tem vírgula aqui. Vamos dar uma olhada por que essas vírgulas estão aqui, obviamente. Essas duas primeiras vírgulas aqui estão isolando esse termo o teteu. Quem é o teteu?
É o Matheus da Silva Rezende. É um termo explicativo. Ele está só indicando um outro nome pelo qual é conhecido esse miliciano, ok? E depois ele diz outro termo explicativo: sobrinho e braço direito do chefe da maior milícia do Rio. E aí vocês veem que tem o sujeito, aí tem o termo explicativo, outro termo explicativo, e agora vai surgir um termo explicativo do termo explicativo. Ou seja, é uma estrutura muito complexa. É por isso que quando a gente faz, ele fica meio estranho, porque ele é uma estrutura que está muito complicadinha de entender. Ok? Então, se eu fosse desenhar para vocês, seria assim: ó, o sujeito, aí tem um termo explicativo do sujeito, aí depois tem outro termo explicativo do sujeito, e agora vai surgir um termo explicativo do termo explicativo, que é Luiz Antônio da Silva, que é o chefe da maior milícia do Rio. Vejam como está complicando. E depois, para complicar ainda mais, tem outro termo explicativo separado por vírgula, usinho. Ou seja, a gente tem mais um termo explicativo do termo explicativo do termo explicativo do sujeito. Veem que é complicado, é por isso que a frase ficou muito longa. Vocês veem que até a distância do sujeito para o verbo principal está muito distante. A morte de Mateus da Silva Rezende, o Teteu, sobrinho e braço direito do chefe da maior milícia do Rio, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. E depois ainda tem um confronto com policiais, mas isso aqui não é um termo explicativo. Ok? Vamos lá. Isso aqui é um adjunto que está deslocado. Veja, ele está indicando a causa da morte do Mateus da Silva Rezende. Ok? Então, esse termo aqui, ele tá sendo colocado aqui, ó. Deixa eu botar mais para baixo. Aqui, ó. Entre o sujeito e o verbo, esse adjunto. Então, ele está sendo colocado rompendo a ordem canônica da oração. E vejam que ele é muito grande. Tem 5 palavras aí. Então, ele acaba sendo virgulado, tá? Por isso. Aí você pode me perguntar, Pedro, mas esses outros elementos aí, Teteu, sobrinho braço direito da Maísa do Rei, são todos adjuntos também? São, tecnicamente são. Só que o fato de eles serem mais específicos, no sentido de eles têm uma função mais específica que é de meio que substituir o sujeito por outra palavra que seja igual a ele, ele tem uma função que é chamada de aposto, tá? Aposto é uma função, é um adjunto, ele pode ser removível também, só que ele é muito mais específico do que adjuntos comuns que dão uma circunstância. Nesse caso aqui, esse que está em roxo está indicando a causa da morte do, do, do Teteu, né? Mas vejam como só nesse primeiro parágrafo aqui já a vírgula ajuda a estruturá-lo, porque se não tivesse vírgula nenhuma, meu Deus, nada aqui ia ficar funcionando direito. Meu Deus, já tem 20 minutos ainda está no primeiro parágrafo. Aí tem aqui, ó, ao todo, 35 ônibus foram incendiados. Vocês veem aqui, ó, de novo, vamos olhar o verbo, né, foram incendiados. Aqui são duas palavras, porque o que a gente tem aqui é uma oração na voz passiva. E aí, na voz passiva analítica. E aí, quer dizer que o sujeito, que são os ônibus, né? Eles estão sofrendo a ação, acho que os 35 ônibus, estão sofrendo a ação de serem incendiados. Então, foi incendiado por alguém. Ele não coloca quem, mas a gente já pressupõe que foram os milicianos. E esse ao todo, vocês veem que ele é o, exatamente, adjunto. Aí não tem complemento, tá? Vejam aí, ó, não tem complemento. Só tem sujeito, verbo e agora o adjunto que está atrás. Então a gente, na verdade, tem nessa estrutura aqui um A, S, V. Adjunto, sujeito, verbo. Ou seja, por ele ser, ó, duas palavras, você e tá atrás, aí colocou a vírgula, tá? A vírgula está aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Tá, vamos para o segundo parágrafo. Há menos de um mês, 3 médicos foram assassinados em um quiosque na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste, sob a suspeita de que um dos profissionais do grupo pudesse ter sido confundido com um miliciano. Só tem uma vírgula aqui, e depois essas duas vírgulas aqui. Estão vendo? Nessa primeira vírgula, não, vamos primeiro fazer aquele mesmo movimento
tá? Acho que do terceiro parágrafo para frente você já deve ter pegado a ideia. 3 médicos foram assassinados, de novo, é uma locução verbal, porque uma oração na voz passiva. O sujeito, que são os 3 médicos, tá? Aqui estão sofrendo a ação de serem assassinados em um quiosque da Barra. Não tem complemento. O que a gente tem aqui, ó, é um adjunto, que é o local onde eles foram assassinados, tá? E a gente e esse daqui, ó, é outro adjunto que indica quando. É um adjunto de tempo. Ou seja, ele está antes da oração. A gente tem um sujeito, verbo, adjunto e adjunto, ok? Outra coisa que adjuntos você pode colocar até onde você quiser. Frases muito complexas exigem períodos advérbios com muitos advérbios para indicar muitas circunstâncias, porque advérbios em geral eles indicam muita coisa. Tempo, causa, modo, consequência, proporção, condição, local. Então tem muita coisa, dá para colocar muita coisa. Bons escritores sabem fazer isso conscientemente. Mas vejam que essa primeira vírgula aqui desse parágrafo está sendo colocada porque o adjunto que está vindo antes tem 5 palavras. E aí ela é muito grande, aí fica atrás, tem que botar vírgula para adequar e o período não ficar estranho. Essas duas próximas vírgulas, elas estão separando um acréscimo, que eu vou chamar agora de intercalação, tá? Quando você acrescenta uma coisa que não estava lá na frase. Ele está indicando um adjunto do adjunto, basicamente. Porque ele está dizendo onde é a Barra da Tijuca. Fica na Zona Oeste. Que eu descobri que é um dos locais mais caros do Rio de Janeiro, minha gente. Eu achei que a Zona Sul já era cara. Mas aparentemente tem locais piores ainda. Então, também na Zona Oeste é um adjunto do adjunto, basicamente. Tá? Vejam como os termos de oração podem se complexificar, assim, basicamente. Só isso nesse período. Vamos para o próximo. A investigação aponta que os executores do crime pertenciam ao Comando Vermelho, que disputa o domínio da região com milicianos. Essa vírgula aqui, que a gente está vendo, ela adiciona um termo explicativo, que está explicando sobre o Comando Vermelho, que ele disputa o domínio da região com milicianos. E por ele colocar esse termo explicativo, que a gente chama de oração subordinada adjetiva explicativa, que é um assunto para outro vídeo também. Mas em geral é um termo explicativo. Ele está explicando uma característica do comando vermelho, de todo o comando vermelho, que poderia ser removido aqui e ficaria ok. A investigação aponta que os executores de crime pertenciam ao comando vermelho. Tranquilo. Só que ele quis adicionar um contexto, uma informação explicativa de contexto de por que aconteceu, tá? Que é que é porque que eles disputam o domínio da região com milicianos. É por isso que eles estão ali, é por isso que aquele crime aconteceu ali, por ali. Aí vem um ônibus, né? Uma cena maravilhosa do Rio. Ônibus queimado na região de Santa Cruz. Dia seguinte, aos ataques a diversos coletivos na zona oeste do Rio. A gente tem uma vírgula aqui, ó. Tá, vocês conseguem ver. Aqui uma vírgula. Ônibus queimado na região de Santa Cruz. Dia seguinte aos ataques a diversos coletivos na zona oeste do Rio. Geralmente, nesses casos aqui, o que acontece é esse adjunto aqui, né, que está indicando o tempo, a ação, ele não se conecta necessariamente, não tem uma conexão forte com a frase anterior, essa daqui. Essa frase, ônibus queimado na região de Santa Cruz. Por quê? Porque ele falta uma preposição para o ligar, que seria esse no. Ônibus queimado na região de Santa Cruz no dia seguinte aos ataques. Então, se tivesse um nu, provavelmente não haveria vírgula aqui. Mas o fato é que essas duas informações elas estão meio que justapostas, assim, uma grudada na outra só. Isso é bem comum em legenda de foto, porque eles não colocam não colocam um ponto final, porque não é bem uma frase, é meio que uma descrição do que está acontecendo na foto, tá? É por isso. Mas vamos ver se isso se repete em outras fotos. Não,
Bom, aqui tem ponto, ou seja, é o Estadão. Bora, aqui tem ponto, ó, nessa outra foto. Vamos dar uma olhada aqui no paralelismo, né? Simetria entre as coisas. Enfim, continuando. Para o jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, Bruno Paes Manso, autor do livro A República das Milícias, o que acontece no Rio atualmente é um desequilíbrio da cena criminal que se apresentava estável até o ano passado com a queda de homicídios, mas que foi rompida pelas disputas armadas de milícias e traficantes pela expansão de seus domínios. Esse aqui é um período bem longo. Vocês veem que tem 6 linhas. E é meio complicado, porque um período desse tamanho dificulta o entendimento. Para vocês que estão assistindo, em geral, um período deve ter em torno de 3 linhas, para que não fique extenso demais e acabe quebrando o fluxo de leitura. Nem curto demais, um período de 1 linha, nem grande demais, como em 6 linhas. Uma mediana ali de 3 linhas é o adequado. Em geral, tá? Vocês podem, se for um escritor inteligente, ele pode colocar um período de 2 palavras aí, tá? Mas depende do gênero que você está escrevendo também. Gêneros dissertativos, como TCC, tese, mestrado ou redação do Enem, geralmente você tem que seguir essa média assim, de 3 linhas por período. Vamos lá. A primeira vírgula aqui está aqui, a segunda está aqui, terceira, quarta. Tá, são essas só. Essa primeira, obviamente, é porque a gente está indicando um termo que está aquele mesmo caso de incursão autoral que eu comentei no início, tá? Está indicando o autor, a fonte dessa informação, que está vindo antes da frase em si. Que é assim, a frase é essa daqui, ó. O que é o verbo, sujeito. Olha, no caso do verbo ser, é muito difícil você dizer o que é sujeito ou não em alguns casos. E esse é um deles, porque esse aqui poderia ser sujeito, isso, e esse outro aqui, o complemento. Ou isso daqui poderia ser, ou o complemento poderia ser sujeito, e o que acontece no Rio poderia ser complemento. Um desequilíbrio da cena criminal é o que acontece no Rio de Janeiro atualmente, tá? Então, é meio porque o é meio que só um verbo de ligação, ele parece uma balancinha, assim, os dois termos meio que ocupam a mesma posição. Em alguns casos é mais fácil de discernir o que é sujeito que não é, por exemplo, Maria é bonita, você sabe que o sujeito é Maria, mas nesse caso aqui é mais complicado. Mas vamos colocar, seguir a ordem linear da frase, e vamos dizer que o sujeito é esse primeiro, sujeito, verbo complemento. A gente tem aqui então que o adjunto ali está separado, está vindo antes da oração, e por isso aqui tem a vírgula, como vocês já sabem. Vejam que o adjunto aqui é gigantesco, o tanto de palavra que tem quase 2 linhas. Aí, esse aqui, ó, autor do livro A República das Milícias, é um termo explicativo, por isso que tem vírgula antes e depois, que se refere ao Bruno Paes Manso, para dizer quem ele é. Está explicando com mais uma post aqui, ó, que ele é autor da República das Milícias. É uma pessoa que estuda isso há muito tempo, né? Então, vocês veem que por essas inversões em termos explicativos, a frase está virgulada para adequadamente colocar qual a função desses termos. E aí depois você tem outro termo explicativo aqui, ó, outro termo explicativo, que ele está explicando a cena criminal, porque a cena criminal, em geral, que é uma mesma oração subordinada de gíria explicativa, ela estava estável até o ano passado com a queda de homicídios, ok? E aí a gente tem uma terceira vírgula aqui, uma quarta vírgula na verdade, que ela se refere ao fato de a gente estar contrastando duas orações. Porque esse mas indica uma oposição. A gente chama isso de oração coordenada adversativa. Então é como se você tivesse um SVC
e aí você contrapõe com outro SVC. Esse contraponto aqui é pelo mas. O mas, ele exige vírgula por conta desse contraste. Mas há casos de coordenação que é com i. Por exemplo, eu fui ao mercado e eu comprei refrigerante. Então, esse i não exige vírgula. Ele exigiria, assim, por convenção, quando o sujeito muda. Eu fui ao mercado e Maria veio comigo. Poderia ter vírgula aqui por conta do mudo do sujeito, né? Era eu, depois vira Maria, tá? Ah, ok. Eu recebi mensagem, trabalho. Voltando. Até 2022, aqui ó, outro termo explicativo. Ou, adjunto anteposto para indicação de tempo. Até 2022, aí tem uma vírgula, obviamente, por isso. O Rio de Janeiro vinha reduzindo os homicídios. Aí, essa frase aqui é a frase principal. A gente tem o vinha reduzindo, tem o sujeito, que é o Rio de Janeiro, né? E o complemento, o que é que ele vinha reduzindo, os homicídios. E aqui, outro termo explicativo, explicando a ação de vir reduzindo os homicídios. E esse ou aqui é não é um artigo, é, é um pronome que está se referindo a tudo isso aqui que vem antes. Então, essa ação de vir reduzindo os homicídios, ele aí coloca um termo explicativo assim sobre o que ele está explicando, meio que o que é que ela para que serve. O que acaba sendo um termômetro de uma estabilidade territorial dos grupos. E aí depois, vocês veem que tem outra vírgula aqui, porque indica um outro termo explicativo dos grupos. Ele está explicando agora o funcionamento dos grupos. Eu vou colocar só esse laranjinho para vocês ficarem vendo melhor. Que não estava buscando expansões ou avanços e não estavam buscando, não estava gerando confrontos fatais. Ó, aquilo que eu falei para vocês sobre o I, aqui ó, ele está meio que coordenando duas orações. Estavam buscando e não estavam gerando. Não estavam buscando, não estavam gerando. São essas duas orações aqui que estão coordenadas. Vejam como a estrutura da frase é complexa. A gente tem aqui um termo explicativo, dentro de outro termo explicativo, de uma ação principal. Aí dentro desse termo explicativo terceiro aqui, na terceira, subindo as duas casinhas, a gente tem outro termo explicativo que dentro dele tem duas orações coordenadas. Vejam como é complicado, assim, às vezes a gente e provavelmente vocês nem percebem quando estão lendo, mas que há uma complexidade no fazer, no escrever, tá? Tá. E aí termina o período. Mas isso mudou. Principalmente em 2023. Aqui, essa vírgula aqui me parece dispensável. Ela está colocada aqui meio que como dar uma pausa de suspense. Tipo, mas isso mudou. Mas ela é dispensável aqui, tá? É mais para dar essa pausa maior de meio que dar um suspense, assim. Mas é mais intuacional do que algo necessário, tá? Então, é mais por isso que ela tá aqui. Mas isso mudou. E aí, essa outra pausa aqui também é para dar ênfase no principalmente em 2023. Essas duas vírgulas aqui seriam dispensáveis, mas isso mudou principalmente em 2023. É muito por conta desse principalmente, tá? De que. Meu Deus, eu tô recebendo muita mensagem. Diz Manso em entrevista ao Estadão. Esse aqui, ó. Isso daqui é porque a gente estava falando de uma citação. Tudo isso aqui é uma citação. Vocês veem aqui no início as aspas abertas e aqui ele está fechando as aspas em cima, ó, que acabei de cobrir com uma canetinha. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Tá. Vocês estão vendo aqui, né? É porque eu estava com outra caneta em cima também. E aí tem o Diz Manso em entrevista ao Estadão. Tá? E aí, por isso, essa incursão autoral usa a vírgula. Ok? Mas
Preste atenção, porque muitas vezes vocês podem usar a vírgula para enfatizar alguns termos. Meio que dá uma pausa. Você quer que o leitor dê uma pausa ali, no sentido de enfatizar algum termo específico. O pessoal não gosta que use vírgula para falar de pausa, tá? Mas, infelizmente, é uma palavra muito boa de ser usada. E, de fato, vírgula não é pausa, tem uma função sintática, semântica ali, que aqui, nesse caso, seria a ênfase. Porém, é legal falar pausa. E aí, vamos lá. Em Jacarepaguá, houve uma explosão de tiroteios e uma explosão de mortes, de homicídios, acima de 100%. Ou seja, deve ser muito bom morar em Jacarepaguá agora. Aí, em Jacarepaguá, a gente tem uma vírgula aqui, ó, que indica que é por conta desse adjunto de local que está anteriorizado, porque na verdade a frase é houve, aqui o verbo haver, é impessoal, não tem sujeito, uma explosão de tiroteios, e aí vocês vão ter um i aqui depois, ó, esse i está coordenando essas duas coisas e uma explosão de mortes. Tá? E aqui, depois de explosão de mortes, a gente tem um termo explicativo de homicídios. Ele está meio que explicando que essas mortes não foram só uma pessoa morreu doença, não, foi de homicídios, tá? Acima de 5%. Então, por isso que está virgulado aqui entre depois, é um termo explicativo. Espero que vocês estejam entendendo, que não esteja sendo muito prolixo, ou então não esteja explicando bem. Acho que as cores ajudam. Isso aconteceu em decorrência desses conflitos de milícia e grupos de tráfico que passaram a ter novas alianças e ver possibilidades de expansão ou retração, afirma. De novo, a ideia de incursão autoral, aqui no afirma, né? Que é ele afirma, ou afirma o Bruno lá, afirma Bruno. Tem vírgula aqui, porque se vocês voltarem... não consigo, vou ter que apagar. Pronto. Se vocês voltarem aqui, vocês viram uma aspas aqui, outra aspas aqui em cima, que era por conta de outra incursão autoral, outra citação dele. Agora não é citação, né? Agora é o autor do texto falando. O pesquisador interpreta que o ateamento de fogo no transporte público em plena luz do dia foi uma das formas dos milicianos mostrarem o poder que tem sobre as autoridades e a população. Veja que não tem vírgula nenhuma aqui, ó. Mas por quê? Porque a gente tem aqui termos que seguem a estruturação normal da oração. Então, interpreta, que é o verbo. Quem interpreta? Pesquisador, é o sujeito. O que foi que ele interpretou? Que o ateamento de fogo no transporte público em plena luz do dia foi uma forma de os milicianos mostrarem o poder que têm sobre as autoridades e a população. Aí vocês vão me dizer, Pedro, meu Deus do céu, um complemento desse tamanho, por quê? Porque esse complemento está constituído de diversas outras orações. E um complemento que a gente chama de oração oracional. É uma oração subordinada que funciona como, sendo mais específico, um objeto direto, que é um tipo de complemento. Se vocês olharem aqui, ó, o ateamento de fogo no transporte público, então você tem aqui, ó, esse no transporte público, que é um adjunto de ateamento, de fogo também é um ateamento, não, é um complemento nominal. Que é um complemento, um adjunto de ateamento de fogo, né, no transporte público. Aqui a gente tem outro adjunto de local ou de tempo. Eu vou dizer que é de local, em plena luz do dia. Pode ser tempo também, para dizer que aconteceu na manhã ou na tarde, não na noite. Aí você tem um verbo aqui, ó. O verbo da oração subordinada. Foi o que? Uma forma dos milicianos. Aí tem outra oração subordinada aqui, ó. Forma dos milicianos mostrarem o poder que tem. Aqui é uma oração subordinada adjetiva. Então veja que é oração subordinada em cima da oração subordinada em cima da oração subordinada que está ligada na oração principal. É assim que a vida funciona no português. Na verdade, em muitas línguas, tá? Isso aqui é porque a gente estuda português mais especificamente. Mas no inglês tem várias outras línguas. Vamos lá. Mas entende
Poxa, eu tô começando a achar que é esse escritor aqui que acha que depois do mais tem que ter vírgula. Mas, enfim, não necessariamente precisa, tá? Mas eu entendo também que o gesto é um sintoma da fragilidade do poder público carioca, que hoje sofre, aqui a gente tem um explicativo, que hoje sofre, esse inclusive, ele está separado por vírgulas pela aquela ideia de ênfase, porque é como se ele estivesse dizendo que hoje sofre, inclusive, entende? Com a infiltração dos grupos armados dentro das próprias instituições de governo. Esse termo explicativo, que é tudo isso daqui, ó, ele está explicando sobre o estado do poder público carioca, tá? Por isso tem vírgula. Aí tem uma citação, no caso das milícias, que é, de novo, um adjunto anteposto, no caso das milícias, está indicando meio que o assunto específico do qual ele vai falar. A diferença é, então é o verbo, o que é? A diferença. E aqui o complemento do verbo é. A diferença é que elas estão no estado. Então veja que o adjunto está anteposto e por isso recebe virgulação, principalmente pelo seu tamanho, tá? Tamanho grande aqui, são 4 palavras. Eles fazem parte dos poderes municipais, dos parlamentos municipais e estaduais e tornam a situação mais imprevisível. Ok. Aqui, vamos lá. A gente tem vírgula aqui e aqui. Aqui, se vocês perceberem, na primeira vírgula, nós temos aquilo que eu falei para vocês, de separação de termos com a mesma função sintática. Então, eles fazem parte de 3 poderes. Eles fazem parte dos poderes municipais, dos parlamentos municipais e estaduais. Então, a gente está colocando 3 complementos aqui, ó. E aí, por a gente estar empilhando 3 complementos, a gente separa por vírgula e o último a gente deixa com i. Só que esse i aqui, ó, vocês veem que não tem vírgula, né, nele. Só que nesse próximo i aqui, ó, e torna, ele está separando. Por quê? Porque uma das funções da vírgula é de reparar a estrutura da frase. Então, pensem comigo, como é que eu vou diferenciar esse primeiro i aqui de cima, esse daqui, ó, como é que eu vou diferenciar esse i daqui, que está separando termos com a mesma função sintática, desse outro i aqui, ó, que está ligado a fazer parte. Por exemplo, eles fazem parte e tornam a situação mais imprevisível. Então, eu coloco a vírgula aí para dizer o quê? Que esse i ele não está ligado a poderes estaduais. Então, ele meio que repara essa estrutura sintática e a vírgula é utilizada para isso aqui. Por conta desse i repetindo, para não parecer que se refere, que tem a mesma função sintática desse i de cima aí, ok? Espero que esteja entendendo. Deixa eu só botar aqui umas corzinhas para vocês entenderem. Eu vou marcar de uma cor só para vocês enxergarem. Esse segundo i aqui, ó, ele está ligando isso daqui a esse daqui. Ok? E esse i aqui, ó, esse i de cima, ele está ligando isso daqui a isso daqui. Ok? Espero que esteja sendo entendível para vocês. É complicadinho mesmo, mas a ideia é que seja um vídeo completo. Para vocês terem uma ideia, eu estou lendo isso aqui pela primeira vez, como vocês, tá? Eu resolvi me desafiar aqui. Aí fazem algumas perguntas pro cara, perguntando aqui, ó, esses episódios recentes apontam para um novo capítulo do crime organizado no Rio. Como você enxerga esse momento? Aí ele responde: o que está acontecendo agora é um desequilíbrio da cena criminal do Rio de Janeiro e está dentro do contexto histórico que vem sendo formado há 40 anos, pelo menos. A vírgula aqui de novo é porque ele quer enfatizar essa ideia de pelo menos isso. Entende? Ok. O estopim desse princípio de desequilíbrio e confusão veio depois da morte de Eco, que era um chefe das milícias do Rio Grande do Sul, em 2021. Aqui a gente vê um termo explicativo, tá? É um adjunto, querendo ou não. Mas o termo, como é um termo explicativo, ele está se referindo apenas ao Eco, que era o chefe da milícia de Campo Grande e Santa Cruz. Em 2021, é porque ele vai separar
um adjunto comum, tá? Que é a de tempo, do termo explicativo. Por isso que está assim. Porque senão ficaria parecendo que o Eco só foi chefe em 2021. Mas, na verdade, eu, pelo que eu estou entendendo aqui, ó, foi a morte dele que veio depois foi em 2021. Mas o Eco em si era, antes de morrer, né, o chefe das milícias. E isso foi por vários anos, até que ele morreu em 2021. E que gerou uma disputa por poder entre Zinho e Tandeira, dois milicianos. De novo, outra vírgula aqui embaixo, ó, por ter um termo explicativo, está se referindo ao Zinho e Tandera. Tandera. E, segundo as informações que chegam pela polícia, aqui a gente vê um termo, ó, um adjunto, ok? Porque ele está entrando entre o I, aqui, ó, que é um conectivo, e, meu Deus, e houve uma estabilidade, que é a frase. Então a gente tem um verbo aqui, deixa eu colocar as coisas para ficar mais fácil. O verbo houve, tá? E aí o que é que houve? Houve, como eu disse, o verbo haver não tem sujeito, ele só tem complemento, uma estabilidade. Tá? E aí tudo isso aqui é adjunto. O adjunto, se ele viesse depois do instabilidade, estava ok. Mas como ele está vindo antes, ó, ele está entrando aqui entre o verbo e o complemento, a partir desse conflito. Aí tem virgulação antes e depois, percebam. E o pela imprensa também está separando o conectivo do verbo, ou seja, está antepondo a oração. E aí vírgula também, tá? E aí tem vírgula entre, segundo informações que chegam pela polícia e pela imprensa. Peraí, e segundo informações que chegam pela polícia, pela imprensa, e eu acho, assim, eu posso ter entendido errado esse trecho, mas eu acho que essa vírgula aqui ficaria melhor de ser trocada por um i. Porque a informação chega pela polícia e pela imprensa. É, né? Eu tô lendo errado. Enfim, isso pode ser identificado a partir dos números. Até 2022, de novo, aqui um início, um início da frase, né? Tá antepondo. Aí tem vírgula depois, até 2022. O Rio de Janeiro vinha reduzindo os homicídios. O sujeito aqui, só para a gente fazer o exercício mais uma vez. Vinha reduzindo, sujeito, o Rio de Janeiro, complemento, os homicídios. O Rio de Janeiro vinha reduzindo os homicídios. Tá? O que acaba sendo um termômetro de uma estabilidade territorial do grupo, que não estavam buscando, dos grupos, que não estavam buscando expansões ou avanços, e não estavam gerando confrontos fatais. Aqui, de novo, um termo explicativo, tá? Está falando dos grupos, e aí falando dos grupos, dizendo que eles não estavam buscando expansões ou avanços, não estavam gerando confrontos fatais, tá? Por isso tem vírgula aqui, ó. Termos explicativos. Isso mudou, principalmente em 2023, quando os homicídios. Aquele mesmo caso de principalmente, de ênfase, tá? E aqui ele está separando dois adjuntos. Esse adjunto que está vindo aqui, ó, principalmente em 2023. E aí depois ele diz. Esse aqui é praticamente o termo explicativo, né? Quando os homicídios passaram a crescer no Rio de Janeiro, contrariando a tendência que vinha sendo verificada em outros estados do país. Esse está explicando o que aconteceu em 2023. É 2023? É, né? É 2023. E aí depois fala. Aí tem outra vírgula aqui embaixo, ó. Peraí. Como a gente identificou um agente. Não sei se a gente fica bom nesse contexto de jornal. Mas enfim, como nós identificamos, poderia ficar melhor, nos dados de um monitor da violência. Isso aqui é uma intercalação de meio que. Pô, do que isso aqui?
meio que tá indicando quem foi que fez essa identificação, enfim. Mas vocês veem que é um termo que está meio que deslocado da frase, meio que dando uma explicação de quem identificou. E depois tem outra explicação, aqui, ó, depois, no que faz análise junto com o Portal G1 e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que está se referindo ao monitor de violência, que deve ser um mecanismo de monitoramento do Estadão, né? Então, esse monitor de violência trabalha junto com o G1 e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aí depois tem, além disso, que também. O, o além disso, ele geralmente é virgulado, entende? Ele não necessariamente precisa, talvez eu esteja cometendo um erro dizer isso aqui. Não necessariamente precisa, porque ele é bem curtinho, mas ele geralmente é virgulado. Porque se vocês forem falar, parece que tem uma mudança prosódica aqui na entoação. Por exemplo, além disso, entende? Então, além disso, o fogo cruzado identificou. Percebam que tem uma mudança prosódica. Mas se eu disser isso, assim, mas, mas o fogo cruzado identificou. Parece que não tem uma queda assim, uma mudança no modo na entoação. Além disso tem, no entretanto também tem, tipo, entretanto, veja que tipo, dá uma baixa e aí depois dá meio que uma pausa. Tá vendo? É bom falar pausa. Enfim, além disso, o fogo identificou, mais precisamente na região de Jacarepaguá, que é um adjunto de local, tá? Que está entre o verbo, que é identificou, e o complemento, que é uma explosão de tiroteios e uma explosão de mortes. E o sujeito, obviamente, né, o fogo cruzado, que foi ele que identificou. Identificou uma explosão de tiroteios? Não sei se eu gostei dessa frase. O fogo cruzado identificou. O fogo cruzado tem identificado. Mas ele tá com letra maiúscula. Será que já falou e aí eu tô explicando, eu perdi alguma informação? Talvez seja algum órgão, alguma coisa assim. Porque tá com letra maiúscula, então é um substantivo próprio. Estranho. Uma explosão de tiroteios, uma explosão de mortes, de homicídios. Aqui de novo o termo explicativo, para dizer que as mortes não foram de morte morrida, foram de morte matada. Acima de 100%. Isso aconteceu em decorrência desses conflitos de milícias e grupos de tráficos que passaram a ter novas alianças e ver possibilidades de expansão ou retração, tá? Aqui mais sem mais vírgula. Aqui outra cena linda do Rio de Janeiro, outro ônibus queimado. Aqui nós vemos que um termo meio explicativo está indicando o local. Ó, ônibus queimado na região do Recreio. Rua Bem-vindo de Novaes, no oeste da cidade. Porque está indicando onde no mapa fica localizada essa cidade, tá? Essa cidade, é. Eu acho que é um bairro do Rio. O caso dos médicos é um exemplo mais emblemático e visível. E aí já vem outro termo explicativo aqui, ó, que foi justamente a milícia local ter rompido com a milícia do Rio das Pedras. E depois a gente tem outro termo explicativo, que comandava a região, que historicamente comandava a região. Isso aqui é um erro de português, tá? Aqui era para ser associado, não tem esse N. E se associado ao Comando Vermelho da região da Cidade de Deus. Deixa eu fazer uma coisa aqui, porque o que eu vou explicar vai dificultar. Eu vou mudar, eu vou colocar aqui assim. E o que eu vou fazer? Não, peraí. Tá. Agora eu vou colocar isso aqui assim. Eu vou explicar para vocês. E isso aqui assim. Tá. A gente tem aqui verbo, sujeito, um complemento. Tá? Aí aqui você tem uma vírgula, porque ele está indicando um termo explicativo, que está explicando que evento foi esse, evento mais emblemático e visível.
Aí que foi justamente a milícia local ter rompido com a milícia Rio das Pedras e se associado, é por isso que eu falei, ó, está errado aqui, e se associado ao Comando Vermelho na Cidade de Deus. Só que dentro, no meio do termo explicativo, a gente tem o historicamente comandava a região. Ou seja, está explicando sobre a milícia de Rio das Pedras, que eu acho que é a milícia que o Bolsonaro que tem o que o Bolsonaro está envolvido. Eu acho que é essa. Enfim, aí por isso tem aqui outro termo explicativo, tá? E aí depois fala, esse grupo passou a dominar a Gardenia Azul e a produzir uma série de homicídios e conflitos, cujos desdobramentos, pelas informações da polícia, levaram à morte dos médicos. De novo, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente vai ter a estrutura normal da oração, né? Aqui o complemento, o verbo, o sujeito. E agora a gente tem um termo explicativo. Aqui, ó, tá falando sobre a série de conflitos aqui, ó, sobre a série de conflitos e homicídios, e vai dizer que essa série de conflitos e homicídios teve desdobramentos. Esses desdobramentos levaram à morte dos médicos. Só que aí, de novo, a gente tem um adjunto aqui para indicar que essa informação é pelas informações da polícia, ok? A polícia que está dizendo isso. Então, por isso que tem essa intercalação aqui, porque você está colocando no meio do termo explicativo outro adjunto, entende? E pelo tamanho dele, vírgula antes e depois. Porque se só virgulasse antes, iria parecer que tudo está aqui seria laranjinha, entendem? E se só virgulassem depois, pareceria que a intercalação é só esse primeiro parte, essa primeira parte, e depois teria outra intercalação, entenderam? Só que na verdade o que a gente tem é uma intercalação só, que no meio dela colocaram outro termo. Então é meio que como se a gente tivesse isso daqui, ó. Entendem? Basicamente é isso aqui a ideia. Tá, volta. Agora, no caso do Zinho, é mais um capítulo. Agora aqui a gente tem como é que chama? Um adjunto. Esse adjunto aqui, ó. Vocês veem que tá virgulado antes e depois, que colocaram logo ele no meio. E por isso que tá virgulado, tá? Eu vou supor que vocês estão entendendo. E que entra um gato aqui. Olá, Bartolomeu. Que ele entra e brinca com a minha sandália. Sobe nas coisas aqui atrás. Abre a minha mochila. Vê tudo que tem para olhar. Deita, se roda, se enrola. Fica rodando o meu pé. E aí depois vai embora. Voltando. Assumiu um novo secretário da Polícia Civil. E aí a gente tem uma vírgula aqui porque vai identificar outro termo explicativo, tá? Que aí está falando sobre esse novo secretário da polícia que tenta mostrar serviço e se firmar no cargo, tá? Dando uma explicação sobre esse novo chefe. Um secretário que foi indicado pelos parlamentares e que tem certa contestação na imprensa. Aqui é outro termo. Outro termo explicativo, só que esse termo era tão grande que o autor separou em um período diferente, entende? Então, poderia ser facilmente poderia estar facilmente colado ao, ao período anterior, mas o autor preferiu, acho que pelo tamanho, assim, e talvez pela importância dessa informação. Ah, porque é como se a imprensa, ou seja, quisesse dizer que esse cara talvez não é tão bom não, mas ele foi indicado pelos parlamentares. Entendem? Vejam como está sutil isso. Ele quis dar tanta ênfase à informação que ele deixou ela em um período sozinha. Entende? Tem que.
Tem que prestar atenção nisso quando tá lendo as coisas. Ele tenta mostrar serviço, faz a operação contra as milícias do grupo do Zinho e mata o sobrinho dele. Coisa, né? Coisas. Secretária não vai durar um mês. Vou mandar matá-lo. Enfim. Aí você tem aqui. Aquilo que eu falei que está separando termos com a mesma função sintática, na verdade agora ele está separando as mesmas orações coordenadas. Porque na verdade a gente tem aqui, ó, 3 orações coordenadas. Entendem? A gente tem 3 orações aqui coordenadas. E aí elas são, como elas são coordenadas, 1, 2, 3, a gente tem a vírgula e depois tem um i ali. Entendem? Por isso que tem vírgula. Por isso que tem vírgula aqui, ó. O Zinho tenta dialogar pela violência e mostrar que tem força. Ó, nesse caso aqui, nesse período, a gente só tem 2 orações coordenadas. Ele tenta dialogar pela violência e mostrar que tem força. São 2 só. Mas poderia ser, ele tenta dialogar pela violência, mostrar que tem força e expandir seu poder. Então, aí teria uma vírgula antes de mostrar que tem força. Tá? A partir disso, a gente tem um adjunto anteposto, tá? Aí tem a vírgula aqui, e aí por isso ele está virgulado antes. E aí você tem 3 palavras. A partir disso, se desencadeia uma série de ataques contra bens públicos e contra a população para mostrar que ele manda na região e que tem força. Ok? Aí tem outra pergunta, que é, esses ataques indicam então? Veja que o então aqui está também colocado no meio. O então é um outro termo que, apesar de ser uma palavra só, tem uma força intuacional maior, na minha opinião. Isso aqui é por opinião, não deve ter base científica nenhuma. Mas me faz achar que por isso as pessoas tendem a virgular antes e depois. Esses ataques indicam então que as milícias estão mais poderosas e que o crime no Rio ainda está mais organizado? Aí ele responde, acredito que sim, mas, e aí, como está separando orações que se contrastam, tem a vírgula antes, né? Mas eu acho que, de um lado, mostra uma capacidade de coordenação, de gestão, e ao mesmo tempo, uh, um compromisso dos funcionários da milícia com essa meta. Eu acho que essa vírgula é desnecessária, acho que está meio incorreta aqui, porque não faz muito sentido, tá? Porque ele está... Ó, o verbo mostrar, deixa eu colocar para vocês aqui, para vocês ficar mais claro. Mostra, tá? Mostra. Aí quem é que mostra? Alguma coisa que não está sendo colocada seria mais ou menos um isso, tá? Mas, de um lado, isso que é sujeito mostra o quê? Vamos ver o complemento. Mostra uma capacidade de coordenação de gestão, entendeu? E, ao mesmo tempo, um compromisso dos funcionários da milícia com essa meta. Se fosse colocar vírgula aqui, eu colocaria essa vírgula depois do i, tá? Para separar ao mesmo tempo, para dar ênfase. E ao mesmo tempo, entende? Eu não colocaria essa vírgula antes, assim, eu acho que está meio incorreto aqui. A gente já viu acontecer em outros momentos. Em 2006, na véspera da eleição. Então, ó, a gente tem aqui de novo termos adjuntos de tempo antepostos, né, separado por vírgula. Esse aqui especificamente, porque depois dele ainda tem mais outro adjunto, que indica meio que está explicando ainda mais questões de tempo. Que é o na véspera, provavelmente local, não. É um tempo local, mais ou menos, assim, porque está indicando quando foi, mas também o local, onde foi. E aí a gente tem a oração normal, né? Houve uma série de ataques no Rio coordenada por traficantes. Não foi dessa dimensão, mas também foi muito grande. De novo, vírgula aqui, porque depois tem uma oração que se contrasta com ela. Uma turista chegou a ser morta dentro de um ônibus. Uma série de ônibus foi incendiada. Aqui é outro termo. Está separando meio que orações que não estão bem conectadas, como eu comentei naquela legenda ali em cima. Uma turista chegou a ser morta dentro de um ônibus. Uma série de ônibus foi incendiada. Eu acho que pela falta de um conectivo aqui,
ele colocou vírgula justaposta. Mas poderia ser um i, por exemplo. Não está errado o que ele fez aqui, tá? Mas pela falta de conectivo, talvez ele quis separar por vírgula deixasse mais adequado. Porque assim a vírgula aí ficaria estranha de verdade a frase. E aí, mas poderia ser substituído por um i. Ó, um naturista chegou a ser morto dentro de um ônibus e uma série de ônibus foi incendiada. Meio que indicando causa e consequência, sabe? Em São Paulo, e agora aqui um adjunto de local, tá? Um adjunto de local anteposto. Aí tem uma vírgula aqui, obviamente, né, para separar. Teve o caso mais emblemático de todos, que foi em 2006. Aqui é um termo explicativo, ó, que foi em 2006, tá? Explicando qual foi esse caso emblemático com o PCC. Aqui faltou um ponto. Isso, de alguma forma, veja que ele colocou outro adjunto aqui, ó, separando o sujeito, ó, o sujeito aqui, ó, peraí. Sujeito isso do verbo tem sido usado. Entende? Então, essa ligação aqui que deveria ter e foi rompida a ordem normal da oração aqui de novo, só para lembrar, SVCA. Na verdade é SVC, né? Eu estou colocando adjunto aqui porque geralmente adjunto no final da frase não é virgulado. Como ele foi colocado aqui, aí vai ter vírgula separando essa intercalação. Antes e depois, obviamente, para dizer que ó, esse termo aqui, delimitado aqui, daqui até aqui, é uma intercalação, um adjunto que foi colocado e poderia ser removido. Tá? No caso das milícias, a diferença é que elas estão no Estado. De novo aqui, só para lembrar vocês, a gente tem aqui um adjunto anteposto, está indicando um ponto, eu não sei do que se trata esse adjunto aqui. Tá específico, meu. É porque alguns adjuntos são meio difíceis de dizer a circunstância, mas ele está meio que colocando um ponto específico, sabe? Tá dizendo que, ó, nesse contexto aqui, tá meio que delimitando o contexto. Poderia ser do... Não, é do local não faz sentido. É um local meio abstrato, sabe? Talvez eu esteja louco. Mas deve ter um nome para isso, eu não lembro agora. Eles fazem parte dos poderes municipais, dos parlamentos municipais e estaduais. E aí, de novo, aqui a vírgula tem porque a gente está separando termos da mesma função sintática. Eles fazem parte disso, disso e disso. Tem meio que três complementos aí. E aí, por isso, como são três, no meio tem uma vírgula e depois tem um i. E aí, essa vírgula aqui, essa próxima vírgula aqui, ela tá meio que reparando a estrutura, como eu comentei com vocês, porque aqui a gente tem um i e aqui a gente tem outro i. Aí, como a gente quer dizer, como o autor quer dizer, que esse primeiro i tá ligando só os complementos e, na verdade, esse segundo i tá ligando a primeira oração à segunda, sabe? E aí ele quer separar isso para reparar a estrutura e por isso deixa a vírgula ali, tá? E torna uma situação mais imprevisível. No caso de criminosos coordenando de dentro da prisão, você tem de um lado o Estado e de outro o crime. Essa divisão fica mais explícita. De novo, aqui você tem uma delimitação, né? No caso de criminosos coordenados dentro da prisão. Aí tem uma vírgula depois para oração, para aparecer a oração. Você tem de um lado o Estado e de outro crime. E depois a gente tem uma frase que não se conecta bem ao período anterior, meio que uma outra frase justaposta, como a gente colocou, tá? A gente chama tecnicamente de uma oração assindética aqui. Assindética porque não tem conectivo. E aí geralmente tem um vírgula aqui, ó, separando. Essas alianças entre facções criminosas e a milícia são antigas ou mais recentes? Putz, eu acho que não vai dar tempo de ler tudo, já está em 1h14. Vou tentar ler só até essa foto e aí eu termino. Porque, querendo ou não, vocês veem que muitas vezes as explicações são as mesmas, tá? Isso vem principalmente, e aí de novo aquele principalmente que eu comentei a vocês, talvez pela ênfase, e aí ele é virgulado antes e depois, porque é uma intercalação, está sendo delimitado. Aí esse a partir de Campo Grande e Santa Cruz, a gente está virgulado
antes e depois também, né? Isso porque ele é um adjunto que está entre... Não é necessariamente ele que está virgulado, né? Querendo ou não. O que está virgulado é o principalmente ali. E depois aqui, essa vírgula... E depois dessa vírgula aqui, está adicionando um termo explicativo. Que tal? Que é justamente de onde vem essa milícia do Zinho. Que está explicando sobre Campo Grande e Santa Cruz, que é de onde vem essas alianças criminosas entre facções e milícias. Aí quando Jerônimo e Natalino são presos em 2008, aí, aqui está indicando tempo, ó, quando, um adjunto de tempo, e aí a gente tem outro adjunto, meio que ele colocou um ponto no tempo atrás, lá no tempo de 2008, e depois ele está falando de algo que vem antes, depois da CPI das milícias. Então, primeiro teve a CPI das milícias, e essa CPI das milícias provavelmente levou à prisão de Jerominho e Natalino. Valeu, Natalina. Se inicia uma disputa de poder e quem assume essa liderança é o Carlinhos Três Pontos, que não era policial. Eu acho que deveria ter uma vírgula aqui, ó, que é um termo explicativo, não? Dizendo que está se explicando quem era o Carlinhos Três Pontos, que não é que está dizendo que ele não era policial. Enfim, a gente nota que tem alguns probleminhas no texto, tá? Então vocês veem que até jornalistas erram. Obviamente, é ser humano, acontece. Não quer dizer que ele seja desqualificado por isso. Ele já era da comunidade de Três Pontos e tinha participado do tráfico que se aproxima do Terceiro Comando Puro, que tem uma aliança chamada Terceiro Comando Puro. Isso aqui é meio nazista, né? Assim, um negócio meio estranho. Para fazer aliança. Começa então. Esse então aqui, ó, de novo, como comentei a vocês, né, ali em cima, porque ele parece ter uma força inflacional maior, na minha opinião. A desenvolver um modelo de negócio que parte do controle territorial armado dos bairros e dos municípios. A partir desse controle territorial armado, de novo, um adjunto anteposto para anteposto à oração em si, tá? Os milicianos ganhavam uma série de receitas com gatunete, apartamento, cigarros piratas. Você tá vendo o que eu estou fazendo aqui? É um termo explicativo aqui que está sendo coordenado vários. Ele está indicando a mesma coisa. O que é que eles ganhavam? Ganhavam uma série de receitas. E aí ele está explicando, um termo explicativo. Deixa eu só selecionar tudo para que vocês vejam melhor. Isso tudo aqui, ó, é um termo explicativo. Só que dentro desse termo explicativo, a gente está meio que empilhando coisas que fazem parte dessa série de receitas. E aí, por isso, tem vírgula, 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 ok? E, obviamente, outro termo que tem uma força intoacional maior, né? Aqui, ó. E aí, por isso, tem vírgula delimitando esse termo, é um adjunto de modo. Esses adjuntos que terminam em mente, obviamente, facilmente, felizmente, todos são adjuntos de modo, tá? É o modo como alguma coisa é feita. E, obviamente, o tráfico de drogas era mais uma receita que poderia encher os cofres dos milicianos. E isso começa a ficar mais comum. Aqui o i tem vírgula antes porque muda o sujeito. Nessa primeira oração, a gente tem aqui, ó, o tráfico de drogas era mais uma receita que poderia... E aí a gente tem um sujeito, que é o tráfico de drogas, e o complemento. Mais uma receita que poderia encher os cofres dos milicianos. E aí, aqui a gente tem outro sujeito, o isso. A gente coloca, aí tem um começa. Isso começa. Começa o quê? Para ficar mais comum. Tá? O Carlinhos Três Pontos morre em 2016 e assume o eco. Aqui é a mesma coisa de mudança de sujeito, tá? Esse vírgula aqui, ó. Aí tem o i, mas é porque a gente tem o verbo morre, tá? O sujeito, o Carlinhos Três Pontos, que nome estranho. O Carlinhos Três Pontos morre e depois a gente tem, não é complemento, é um adjunto aqui, ó, em 2016, que é o tempo, né? Quando aconteceu.
E aí a gente tem outra segunda frase. Essa segunda frase aqui, ó, que tem um sujeito diferente, ela tem o verbo assume. Quem é que assume? O eco. E isso aqui é um adjunto também, ó. O modo como ele assumiu, basicamente, com essa mentalidade. E aí, por isso, porque muda de sujeito, a vírgula é colocada aqui, tá? Mas também eu fico com a sensação de que isso varia de tamanho. Eu acho que se as duas orações forem pequenas, por exemplo, o sujeito morre e a menina vive. Eu acho que não precisaria de vírgula, fica até estranho ficar botando vírgula demais. Quando você coloca vírgula demais no texto, parece que fica um negócio meio quebrado. Então, coloca quando é necessário, tá? Não fica muito refém de achar que obrigatoriamente a vírgula tem que caber ali. Chega um ponto quando você entende as regras e sabe utilizar certinho as vírgulas em seu texto, você pode deixar muita coisa sem vírgula, porque você sente que não precisa ali, entendeu? Porque a vírgula demais deixa um texto muito estranho, assim. Assume com essa mentalidade e prossegue com o zinho da mesma forma. Esse é a vírgula aqui, ó, antes do... Peraí, meu Deus, ficando ruim já da mente. Essa vírgula aqui depois do i é porque esse i está sendo usada para reparar a estrutura. Porque esse primeiro i aqui está separando aquelas duas aqui. Então, é basicamente, preste atenção nesse exemplo que eu vou fazer aqui. É como se a gente tivesse assim, x e y, tá? Aí nessa primeira ligação entre x e y, a gente tem um i. Aí é como se essa ligação aqui fosse ligada ao z. Só que o z está se ligando a essa ligação que já existe. Entendem? Não. Eu acho que eu tô doido. Peraí. O Carlinhos Pontes morre em 2016 e o Eco assume com essa mentalidade e prossegue. Tá. Não é por isso não. É porque é por conta daquela mesma reparação de estrutura. Porque ah, por conta da repetição do i. Mas eu, pessoalmente, não colocaria nesse caso, porque até me confundiu aqui, não colocaria essa vírgula, porque a gente está com o mesmo sujeito. E isso já, a ausência da vírgula aqui ajudaria a reparar a estrutura, no sentido de que o que está sendo ligado é isso daqui, ó, basicamente. Eu comentei x, y, z, né? X, y, z. Na verdade, o que acontece parece esse daqui, ó. Entendem? Esse y e z estão mais ligados, mais próximos, porque está dizendo que aconteceu, que o eco assume e prossegue com o zinho da mesma forma. Entendem? Então, peraí. Prossegue com o zinho. Talvez eu esteja dizendo que a situação prossegue com o zinho. Eu acho que não foi uma boa estrutura aqui. Mas me parece que primeiro foi o Carlinhos, depois o Eco, e aí não é o Eco que prossegue. Na verdade, é a situação que muda e faz com que o Zinho entre no poder. Então, na verdade, de fato, aqui o sujeito é outro. É outro sujeito que está oculto. Não está aparecendo, obviamente, mas parece ser outra pessoa, e é por isso que tem vírgula aqui. Mas eu não gostei dessa estrutura. Eu acho que o verbo prosseguir, desse modo, não está muito adequado. Ou talvez seja porque eu estou explicando ao mesmo tempo que estou lendo, aí deve estar dificultando a minha leitura. A partir do momento que você está em uma competição de poder e de receita, em um mercado competitivo, todo mundo passa a usar uma estratégia parecida. Senão fica para trás. A gente tem muita vírgula aqui, né? Mas a gente já sabe, eu espero que vocês estejam entendendo, que a partir do momento que você está em uma competição de poder e receita, é um adjunto que está sendo anteposto à frase, está indicando meio que um pressuposto para existir uma coisa posterior. E aí, nesse próximo aqui, a gente está indicando outro adjunto, está indicando meio que o local. Quando, a partir desse momento, dessa competição, e essa competição está em um mercado competitivo, tá? Então, são dois adjuntos antepostos. Aí, para separar, obviamente, os dois adjuntos, porque são adjuntos diferentes, você coloca a vírgula depois de um e o separa do outro também. E o outro precisa ser separado da frase principal, ok? E a frase principal é:
todo mundo passa, todo mundo passa a usar uma estratégia parecida, tá? Por isso que a gente tem isso daqui. Aí eu acho que as cores ajudam bastante, né? Talvez vocês tenham se perdido, mas aqui é sujeito, aqui é verbo, aqui é complemento, aqui é adjunto. Eu confesso que eu peço perdão se tenha ficado difícil de entender. Só para terminar aqui rapidinho, essa vírgula aqui a gente tem uma oração que contrasta, que está indicando uma ressalva, uma contrariedade. Se isso não acontecer, outra coisa acontece. Se não passar a usar essa estratégia desse mercado competitivo, vai ficar para trás, entende? Esse sinal indica basicamente isso. Então é isso. Tem muito mais coisa pela frente, só que pelo modo como eu estou lendo, eu acho que esse vídeo teria ainda mais tempo e eu estou achando que está ficando muito grande. E aí eu acho que vai sobrar uma. Se tiver alguém que chegar até o final, provavelmente não. Foi um prazer estar com você nesse vídeo e a gente fez um trabalho bem legal aqui. A gente analisou muita coisa, tá? É uma pena que você esteja vendo isso agora, eu não tenho como perguntar. Mas estou feliz com o meu desempenho, porque eu finalmente consegui conectar a tela do tablet, a tela do computador e gravar. Que esse tipo de assunto ele é muito visual, tanto que algumas metodologias tentam até colocá-lo em materiais concretos, como caixas, para sair encaixando assim e mostrar, porque de fato é bem complexo ensinar um assunto que é muito abstrato sem o uso de algum material concreto para facilitar o aprendizado. Aqui as cores talvez ajudem, mas eu acho que talvez pelo fato de eu não ser uma pessoa muito organizada, tenha complicado um pouco. Mas de todo modo é isso. Espero que quem esteja assistindo até aqui tenha gostado. Adiós.